Bom dia, pessoal. A paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Então vamos continuar nossas leituras, invocando sobre nossa Santíssima Trindade. E hoje a gente vai estar meditando na carta aos Hebreus, capítulo 5 e capítulo 6. Então vamos lá com nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor envie sobre nós a luz e a força do Espírito Santo, para que Ele possa, Senhor, conduzir nossa mente, conduzir nossa leitura, para que possamos, Senhor, nos apaixonar cada vez mais por nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Então agora vamos lá na página 1529 da Bíblia Ave Maria, no capítulo 5, versículo 1. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como a Arão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Essa lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu vou fazer uma pausa, pessoal. E aqui eu lembro do bispo brasileiro chamado Dom Henrique Soares, lá da Diocese de Palmares, que é perto de Recife, né? Ele morreu esses dias por causa do Covid-19. E ele tem vídeos que ele fala sobre a vocação sacerdotal, a vocação do padre, e ele usa essa passagem aqui para dizer ali, ó, que no comecinho do capítulo 5 fala que todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. E aí Dom Henrique falava assim, que está cheio de padre querendo ser defensor do mico-leão dourado, cheio de padre querendo entrar em ONG. Ele falou, tudo bem, mas o papel do padre não é ser um agente social, um assistente social. Para isso tem pessoas leigas. O papel do padre é servir a tudo, os homens, nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E aí no versículo 4 ele fala assim, ninguém se apropria dessa honra, senão somente aquele que é chamado por Deus. Então a vocação sacerdotal é um chamado de Deus, não é uma coisa que qualquer um pode ser. Mesmo que a gente tenha muita admiração pelo sacerdócio, a gente não pode ser simplesmente
a gente não pode ser simplesmente os sacerdotes escolher para si isso. Então vamos lá, continuando no versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte: teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Olha só, pessoal. Aqui do versículo 11 ao versículo 14, o autor dessa carta aos Hebreus, ele fala assim, ó, eu estou explicando isso sobre o papel do sacerdote de forma simples, para que vocês possam compreender. Porque, a julgar pelo tempo que vocês seguem a doutrina cristã, vocês já deveriam ser mestres. Contudo, ainda necessitais que ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Então ele poderia já adentrar a profundidade do significado do sacerdócio, né? Mas ele foi mais simples para que o povo pudesse compreender. Tudo bem, então esse foi o capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 vai dizer o seguinte: pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque aqueles que foram, uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O que produz só espinhos e abrolhos é abandonado. Não demora que será amaldiçoado e acabará sendo incendiado. Então aqui, ó, o apóstolo está falando que ele poderia começar escrevendo sobre as coisas mais elementares da doutrina de Cristo. Sobre noções fundamentais de conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, né, que é o batismo sacramental lá com a água, e o batismo no Espírito Santo, que é quando a pessoa realmente toma consciência ali que Deus tem um encontro pessoal com ela. Por isso que fala de batismos, né? E aí fala também aqui na imposição das mãos, a crisma, da ressurreição dos mortos, do julgamento eterno. Então o terreno que produz frutos, esse Deus está abençoando, Deus está cuidando, e essa pessoa está se alimentando da palavra de Deus.
aquele terreno que já não produz mais, que está infrutífero, quer dizer que a pessoa já abandonou a fé. Então vamos agora no versículo 9. Embora vos falemos desse modo, caríssimos, temos a melhor ideia a vosso respeito e de vossa salvação. Deus não é injusto, e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome, vós que servistes e continuais a servir os santos. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim. E que, longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornaram herdeiros das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não houve ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: em verdade, eu te abençoarei e te multiplicarei a tua posteridade. E Abraão, esperando com paciência, alcançou a realização da promessa. Os homens, com efeito, juram por quem é maior do que eles, e o juramento serve de garantia e põe fim a toda controvérsia. Por isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da sua resolução, interpôs o juramento. Por este ato duplamente irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia de desdizer-se. Encontramos motivo de profunda consolação, nós que pusemos nossa esperança e alcançar a esperança proposta. Esperança essa que seguramos qual âncora da nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, então, capítulo 5, capítulo 6. Fala sobre o sacerdócio, sobre aqueles que são chamados a ser sacerdotes. Fala sobre, capítulo 6, sobre aqueles que abandonam a fé, qual que é a consequência. E fala sobre o exemplo de Abraão, que ele foi fiel. Ele escutou a promessa de Deus e não ficou duvidando, não ficou ansioso. Não, ele esperou com calma a realização da promessa. E Abraão foi fiel na sua fé. Nós também devemos ser fiéis. Isso aí. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.